Já vimos todos os passivos que a gente precisava da nossa rede. Então agora volta na apostila para onde está ativo. Não sei qual que é a parte. Como é que você lê esse capítulo elétrico? Oi? Eu Eu não entendi a pergunta. Como é que ele é? Ele é isolado? A cordoalha, essa cordoalha de elétrica, lembra do cabo AS, Kevlar, aquela parte amarela do cabo AS? É Kevlar com capa por cima. Mas é muito mais caro. Não, acho que ele não é nem mais caro, talvez ele seja o mesmo preço e aí você acaba economizando, né, todo o material de aterramento, né, se for usar a cordoalha de elétrica. Muito bem, os ativos então, gente. Já vimos passivos, agora vamos para os ativos. Quais são os ativos que nós vamos ter na nossa rede FTTH? OLT, do lado da central. ONU, do lado do cliente, né? Só são esses dois, não tem mais. A OLT, então, é a que vai localizado na central. Pode ser, conforme o protocolo dela, GPON ou EPON, certo? Já vimos as diferenças ontem. E conforme marca, modelo, etc., eu posso encontrar OLTs que a gente chama do tipo standalone ou pizza box, né? Que eu posso encontrar com uma porta ótica só. Só uma porta ótica. Ou seja, atender 64 clientes. Tá? EPON eu consigo achar assim. GPON, eu nunca vi uma OLT GPON que tenha uma porta ótica só. Já vi com 4 e já vi com 8. Né? Mas o cartão, né? Mas uma só. Então, se for uma rede muito pequenininha, tá? Talvez seja melhor usar o EPON mesmo do Giga. E então eu posso encontrar OLTs do tipo chassi. Esse chassi aqui é um sub-rack, que vai lá no nosso rack. E nesse sub-rack, nesse chassi, a gente vai colocar cartões OLTs. Esses cartões OLTs podem ter 4 ou 8 saídas óticas. Cada saída ótica dessa, posso pendurar aí 64 quilos. Tá? Então, não é difícil, às vezes, a gente encontrar OLTs para 8 mil clientes. Porque daí eu vou ter vários cartões e cada cartão desses tem 8 portas. Um cartão com 8 portas seria 64 vezes 8, vai dar 512, né? O cartão é mais viável do que o OLT normal? Foi? O preço? Hoje em dia, esses cartões e as OLTs, elas estão meio que... O preço por porta está mais ou menos parecido, R$ 2.500 por porta. Óbvio, então, se eu tiver um cartão com 4, já vou gastar R$10 mil nesse cartão. Cartão com 8, já vou gastar R$20 mil nesse cartão. Ô Ronaldo, você já fez algum teste no meio de cabina? Você tinha feito um teste, a questão de colocar um conversor da ADM, daquele de uma fibra, para mandar a fibra e chegar no espelho e pegar do outro lado. Funciona isso? Tá, com o conversor de mídia normal. Conversor de mídia daquele de uma fibra, né? Aquele da Sim, sim. fibra só. Não, não funciona isso. Não funciona? Não, por quê? Para que um conversor de mídia fale com o outro, ele precisa estar funcionando com o mesmo protocolo, certo? Do mesmo jeito que ele tem um protocolo
GPON e o EPON. O protocolo dos conversores de mídia, que faz um falar com o outro, sempre é um protocolo ponto a ponto. O conversor de mídia ele não tem protocolo para fazer ponto multiponto. Quer dizer que se ele fizer colocar o split, ele consegue. No primeiro ele consegue, no segundo diante ele já não consegue. Eu não vou conseguir fazer um falar com vários. Mas com um só. Se eu Com colocar um split, pode, ele com um consegue. pode. Porque daí, mas daí você não adianta botar splitter, né? Quer dizer que porque ele tinha feito o teste tinha dado certo, mas eu acho que ele testou só com um. Ele não colocou o segundo no split. Ah, bom. Pode ter sido isso. É. Ele disse que deu certo. Agora, Não, e detalhe, também não adianta se ele pegar e testar um com um e depois desliga esse e testar um com o exatamente outro. isso que eu estou dizendo. Ele deve ter testado. Não, tem que deixar todo mundo ligado, tá? Quer fazer isso? Faz o seguinte, pega o splitter 1 para 4, tá? 4 conversores. Põe uma router board atrás desse aqui e mais 4 router board atrás do outro. E aí põe todas as router board funcionando. E aí vamos ver se funciona. Tá? Porque não tem protocolo. O protocolo não tá preparado para isso. O sonho de todo provedor é que MikroTik possa ser usado como ONT, como ONT. Mas não dá para botar um GBIC PON no MikroTik. Não dá por causa que o MikroTik não tem um protocolo para ponto multiponto. O dia que tiver, pode. Por enquanto não tem. Tá? O dia que tiver, não tem problema nenhum. Tá? E o dia que tiver também, provavelmente vai custar um pouco mais caro, né? Porque vai exigir mais processamento, né? da router board. Muito bem. Todo fabricante de OLT vai falar para vocês que a OLT deles, cada porta pode controlar 64 assinantes. Tem alguns que vão falar mais, mas ninguém vai falar menos. Tá? Então, pelo menos 64 assinantes vocês conseguem colocar em cada porta. Tá? O EPON normalmente não tem limite. O que vai limitar é a potência ótica que está chegando em cada cliente. Porque para chegar em mais clientes eu preciso de mais splitter. Mais splitter significa mais perda no sinal. Tá? Então acaba tendo um limite, né? Mas não é por causa de controle que a OLT faz. É por conta de potência ótica que não chega mais suficiente no cliente. As EPON. As GPON, normalmente os fabricantes travam. Tá? Tem fabricante que trava em 64, tem fabricante que hoje trava em 128. Agora, a EPON, ela tem um MAC na OLT. Se você colocar mais, colocar no NU, ela vai parar. Tanto na OLT como na ONU também, né? Tem Mas aí na ONU, só que a ONU doida, na verdade. Se você colocar no torre grid, deixar a MAC passando, aí doido, completamente. Ouviram o que o Ian falou? Fala de novo. Se você colocar toda a sua rede em grid e usar a ONU para atender uma torre, usou lá para atender a torre. Só um minutinho. Olha o que o Ian estava falando. Ele botou não, né? Eu botei. Botou? Botei. Não, você não fala que botou. Não, tá, não botei não. Ele ouviu o que o amigo dele falou. O amigo dele falou. Uma ONU para atender uma torre. ONU para atender torre. Pop. Olha, atender POP com FTTH. Tá, continua. Se essa torre estiver em bridge, todos os Macs vão parar lá na OLT. E a OLT tem um limite de Mac, as mais simples, 256 Macs. Então, quando você bota uma faixa de 56 é baixo. Então, quando você bota um popzinho lá, tá legal. Quando você começa a encher, o tráfego de uma NU é com na outra. Você está com a NU aqui que está passando 1 mega, ela está lá passando
20, 30, 40 megas. O cara da outra ponta que está ao indivíduo, não consegue gerenciar todos os megas. Uma ONU normalmente ela está preparada para atender 64 megas atrás dela. Uma ONU. Gente, uma ONU é para estar dentro da casa do cliente. Não está bom 64 megas para dentro da casa dele? O que ele pode ter na casa dele, ligado atrás da ONU? Computador, celular, o PlayStation, a televisão, a geladeira, deu 5, vai. O roteador, ou seja, tá. De repente nós vamos contar 10, 15. Nós estamos falando que tem 64. Então é Mac suficiente para a casa de qualquer um. Agora, quando bota isso aí numa torre, para atender uma torre, ou coloca isso logo depois para alimentar uma caixa UTP, e na caixa UTP eu vou ter depois aí 600 clientes, sei lá quantos clientes, né? Porque são 60 caixas, né, que a gente consegue colocar, né? 60 packs. 100 caixas. Tem caixa de atendimento? Depois para o UTP, normalmente as fontes elas fazem 4 ramais de 15 suítes, né? Lá eu uso 4 de 25. 4 de 25. E seja 100. Aí você pega 6 normalmente clientes por caixa, você pode ter 600 clientes ali. Ou seja, 600 clientes. Coitadinho, da ONU está programada para 64 MB. Ela vai pirar. Ela vai pirar. Tá? Então, não adianta. Foi uma coisa que o pessoal descobriu. Tá? As duras penas, né? Para fazer esse tipo de coisa, não adianta. Vai ter que botar um roteadorzinho, tá? Atrás da ONU, antes da torre ou antes da caixa UTP para poder fazer NAT, para esse roteador poder fazer NAT. Porque senão ela vai engordar. Tá? Diga, Você respondeu a pergunta, porque eu ia perguntar justamente de uma empresa maior, mas aí se for um roteador, porque no caso aí você está falando da ONU pegar direto todas as máquinas, não é isso? Mas se for um roteador na frente, só vai chegar um Mac, não é isso? Foi o que o Irã falou, tá? Se a torre tiver em bridge, tá? Como que você não deixa a torre em bridge? Você roteando lá, né? A partir dali da frente, só. Você roteando, né? Então você está fazendo NAT dali para frente, tá? Ok? Então todo mundo vai falar 64 para você e todo mundo vai falar que que a OLT pode atender clientes distantes em até 20 km. Olhem bem o que está escrito aqui: 64 assinantes e pode transmitir distâncias de até 20 km. O que o povo normalmente não fala é que se eu tentar dividir por 64 e botar esse povo a 20 km, não vai rolar. Eu preciso escolher aonde eu quero gastar os meus DBs. Se eu quero gastar meu DB em fibra para chegar mais longe, ou se eu quero gastar meu DB em splitter para dividir por mais clientes. No caso, ele pode puxar os 20 km e colocar esse peito no final. Não dá certo. Está na mesma. No final, depois desse A ordem dos tratores aí não vai operar o viaduto, não. Tá? A perda vai ser a mesma. Eu posso somar a perda de fibra mais splitter ou splitter mais fibra. Sim, mas se ele sair e puxar 20 km direto, sem nenhum. Ele não consegue atender no final de 64. Se eu sair da ULT direto, 20 km, e depois eu vou ter que atender 64 clientes lá, eu não tenho que botar um splitter 1 para 64 lá. Aí a perda. Eu botar um splitter 1 para 64 no início ou no fim, sabe o que vai mudar?
que vai mudar? A perda não vai mudar nada. O que vai mudar aí? Vai mudar a quantidade de cabos, a quantidade de fibra que eu preciso do cabo. Né? É interessante fazer isso que você falou pelo seguinte: saio com uma fibra, o cabo precisaria ter uma fibra, 20 km, coloco o splitter e aí saio atendendo os clientes. De uma fibra só aqui. Se eu colocar o splitter aqui, tá? A perda é a mesma. O que mudou? Eu vou precisar de um monte de fibra no cabo. Então é melhor fazer isso do que fazer isso. Mas por economia de cabo, não de DB. Independente do lugar que você colocou o splitter, a perda é a mesma. Sim, mas funciona, não é? Não? Não funciona. Não, porque a perda é a mesma. Vamos fazer o seguinte exercício. Qual é a perda de um splitter de 1 para 64? 21. 21 dB. Quanto que eu vou ter de perda em 20 km de fio? 7. Oi? 7. 0,35 vezes 20. 7. 7 mais 21? 28. Quantos dBs eu tinha para gastar? Você tem que ficar a mais de 3, né, pessoal? Por volta de 28. Lembra que eu falei para vocês? Entre 28 e 30, mas por volta de 28. Já gastei os 28. Falta emenda, falta conector. Você tem que diminuir o esforço. Isso. Então, para chegar a 20 km, eu preciso, não posso dividir por 64. Tem que dividir no máximo por 32. Para chegar em 20 km, divida Vai sempre conseguir por essa 5. margem que vai precisar para a instalação. Até para 48, né? 24, 12. Tem 48. Tem splitter de 12. Tem. Não é normal a gente achar, mas tem. Até 48 talvez 10. Ô, Ronaldo, Né? mas no caso eu não quero chegar aos 20 km, eu paro nos 10 km. Se eu botar 64, perde também? No splitter continua perdendo a mesma coisa, só que agora você vai ter uma perda menor na fibra. Ao invés de ser 7 dB na fibra, vai ser 3,5 só. Talvez já. Aí dá. Vai sobrar também muito pouco também. Ainda vai sobrar muito pouco também. Aí dá. Tá? Gente, embora a gente possa ir a 20 km, eu não recomendo. Tá? Eu prefiro fazer projetos de FTTH para atender assim 5, 6 km mais ou menos de fibra ao redor. Isso mesmo. Para atender 5, 6 km ao redor da ULT. Ah, mas e se eu quiser atender a outra área? Se eu quiser atender a outra área, aí eu faço um anel, faço uma rede metro, tá? Interligando OLTs. Então não deixo mais uma OLT só centralizada, tá? Eu passo um cabo, pode até ser o mesmo que você vai estar usando para outras coisas, mas aí a próxima OLT que vai estar lá não vai ser cliente dessa OLT aqui, tá? Eu vou mandar banda para aquela OLT direto do meu switch de borda, tá? Então eu faço uma interligação giga ou 10 GB de um ponto a outro, ponto a ponto, sem splitter nesse meio. E aí lá, outra OLT e distribuo mais 5, 6 km lá. No caso de uma cidade maior, você lançar um anel e em cada bairro colocar uma LT dessa na caixa. Pode ser feito. Na caixa do poste. Em vez de usar a fonte da rua, em vez de usar, puxar uma LT. Os caras assim que não pode. Mas coloca a fonte, não sei da cidade para você. Uma residência. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, tá? Já vi várias pessoas fazendo isso sem problema nenhum. Só toma cuidado com o seguinte:
quando for colocar essa caixa que tem uma OLT lá dentro, lembrar o quê? Eu preciso que a caixa tenha uma alimentação legal, tem que ter bateria, tem que ter, né, um sistema de repente de Eles break. fazem assim, né? Que eu já... Tá, não, estou dizendo, dá para fazer. Só pensa o seguinte, não é assim, né? Qualquer caixinha que nós vamos colocar, não. Tem que ser um negócio, né? Um negócio caprichado. Então, é um pop ali, né? Tem gente que me falou assim, o rapaz aqui de... Não vou lembrar o nome da cidade dele agora. O Alcimar Bezerra. Gravatá. Gravatá, isso. O Alcimar fez assim lá na cidade dele. Ele fez um anel, tá? Interligando também as caixas OTP dele. E depois ele falou, não, aonde está chegando aqui, depois se eu quiser colocar o LT, põe o LT e sai distribuindo. Ok, ele está fazendo assim lá. Tem gente que falou para mim que tentou fazer isso lá, no outro dia não tinha o LT e cheio de buraco de bala. Por mais que isso possa parecer absurdo, a gente tem que, às vezes, observar isso, tá? Porque isso pode acontecer, gente. Tá? Então, quando eu falo um POP, para levar para um POP, a minha ideia é que seja um POP mesmo. Tá? É que, de repente, você tem um container, que você tenha, né, toda uma estrutura, ar-condicionado, energia, tudo e tal, né? POP. Tá? Não, mas não tenho isso, mas na minha cidade funciona só com... Beleza, no seu caso funciona, vai em frente. Tá? A NID, por exemplo, tem esses tipos de containers, né? Tá? Faz um container lá, né? Bota no quintal da turma lá, né? E esse container, a torre, né? Vai alimentar a torre e vai também depois alimentar as OLTs, certo? E aí dentro lá do container lá tem refrigeração, tem iluminação. Oi? Espaço para ar-condicionado. Espaço para quê? Ar-condicionado. Tem espaço para ar-condicionado, né? O povo entra lá e não quer mais sair, né? Porque calorzinho lá fora, né? Júlio, tá entendida a questão então dos 20 quilômetros? Bom, gente, e na casa do cliente? Na casa do cliente, nós vamos ter a ONT, né? A ONT que a gente está chamando de ONU, né? Não precisa, né? Não precisa brigar, vamos chamar de ONU, não tem problema nenhum. Mas dentro da casa do cliente a gente já viu que seria o certo chamar ONT. Gente, ONU ou ONT, a gente tem de tudo quanto é tipo de sabor. Qual sabor você prefere? Para um sorvetinho, qual sabor você prefere? Ramos. Vamos ver hoje. Limão, tem sabor limão. Ah, eu prefiro sabor morango, tem sabor morango. Tá? Tem tudo quanto é tipo de sabor. O que é o sabor aí, gente? Tem bota. Ah, uma coisa interessante. Toda ONU vai receber o sinal da OLT, não vai? Qual que é a taxa de transmissão da OLT? Transmite com que velocidade? 1 GB se ela for EPON, 2,5 se ela for GPON. Se a OLT transmite a mesma informação para todo mundo, lembra daquela história? Qual é a taxa, qual é a velocidade que vai estar chegando em cada ONU? Não, é 2,5. Se a OLT
OLT manda 1 GB, chega a 1 GB. É 2,5. Se ela manda 2,5, chega a 2,5. Isso não significa que eu tenho 2 na giga. porta Ethernet 1 giga. 1 GB. Mas na porta ótica, É 1 giga. 1 GB. Sempre, toda ONU, por mais baratinha, por mais vagabunda que ela seja, a porta ótica dela é pelo menos 1 GB. Tem uma NU com a porta giga e 100. A porta ótica. Não, estou falando com internet. Não, não. Porta ótica sempre vai ser a velocidade da OLT. Porta de Tá? giga só 100. Tem uma que é Às vezes o pessoal pergunta: ah, mas eu vou dar só 10 mega para o cliente, eu não posso ter uma ONU mais vagabundinha que na porta ótica dela só tenha 100 mega. A porta ótica é a mesma velocidade da OLT. Ponto. E a porta internet que ela vai ter? 10. Porque eu posso ter ONU com uma porta Ethernet, eu posso ter ONU com várias portas Ethernet, eu posso ter ONU com porta Ethernet mais porta SIP, eu posso ter ONU com porta Ethernet, porta SIP e vídeo, eu posso ter porta ONU com porta Ethernet, SIP, vídeo, Wi-Fi. Tem todo sabor. Obviamente que, né, vai mudar também, né, quanto que eu vou gastar, tá? Então, as ONUs mais simples vão ter a porta ótica e uma porta Ethernet 100 mega. Uma porta só Ethernet 100 mega. Aí, se eu pagar um pouquinho mais, ela vai ter uma porta internet, só que essa porta internet, em vez de 100, vai ser giga. Se eu pagar um pouquinho mais, talvez ela tenha 2 portas internet, uma 100 e uma giga. Paga um pouquinho mais, vai ter 4 portas giga. Mais um pouquinho, porta SIP. Mais um pocão, Televisão. vídeo. Mais um pouquinho. Mas aí não é pouquinho, mais um pocão, vídeo. Mais um pouquinho, Wi-Fi. Então, assim, Um tem agregamento bom. para todos os gostos, tá? Eu vou passar aí essa link para vocês verem. Tem para todos os gostos. Qual que eu compro? Vai depender do serviço que você quer entregar para o cliente. Para Né? mim é de 2 pontos, uma ação e uma. A sua? Mas você vende tudo pelo mesmo preço, né? Não, a ONU, né? A ONU tem 2 portas. Uma 100 e uma giga, né? Aquele comprou, deve ser o mesmo modelo lá. Mas aí dentro. eu posso usar isso aqui amanhã para vender um produto mais caro. Olha, você quer uma porta de 1 giga ou de 100, até porque ele nunca vai ter. Né? 1 giga, porque nenhum provedor tem. Mas ele vai estar lá dizendo para o amigo dele que o dele é 1 giga, e o problema dele se ele vai fazer isso, né? Por enquanto não. A questão é a seguinte, 1 giga, por que eu tenho porta 1 giga? O pessoal fala, peraí, se a OLT manda 1 giga, por que eu vou ter porta giga na ONU, né? Se eu vou ter que dividir por um monte de cliente. A ideia é que eu nunca vou, com esses equipamentos, eu nunca vou oferecer 1 giga de banda para o cliente. Mas eu posso, de repente, oferecer 150 mega. Aí já Para passa. E para oferecer Aí 150 tem que ter a mega, porta de 1 giga. tem que ter porta giga. Esse é o ponto. Pode até mesmo poder fazer um FTP dentro para jogar um tráfego dele maior, de mais de 100 mega, né? Para fazer a velocidade maior. É isso aí, eu posso vender a porta de 1 giga. Pode diferenciar o Vou serviço. vender a porta de 1 giga. Então, gente, tem aí vários modelos, tá? Lembrando que se a OLT é EPOM, eu tenho que botar ONU EPOM. Se a OLT é GPOM, ferrou. Tem que botar a ONU do fabricante, tá? Da OLT. Implementou. Tá? Mas Está aberto aí, Essa que está aberta aqui
É um modelo que eu vi nos Estados Unidos, que eu achei muito legal, botei a foto aqui, e que eu acho que aqui no Brasil vai ser meio difícil da gente usar. Né? Isso aqui seria o sonho. Tem tudo que o senhor disse, né? E um Tem- poucão não, mais. tem tudo. E um poucão mais. E detalhe, Xará, olha só, olha, imagina, começa a sonhar. O cliente faz a casa dele, todinha já com o cabeamento estruturado pronto. Ah, Para dados, para vídeo e para telefonia. Ele já faz a casa, deixa o cabeamento estruturado prontinho e deixa todo esse cabeamento fazendo a terminação numa caixinha, num DG fora da casa dele. Tá? Você vem, põe a sua NU dentro dessa caixa, dentro desse quadro que ele deixou fora da casa dele e fala, vídeo, conecta aqui. Telefone, conecta aqui. Dados, conecta aqui. Acabou o seu serviço. Dali para dentro da casa dele, o cabeamento já está pronto. Já me incluí isso aí nas manifestações, né? Não correndo aí. Dali para a casa dele já está pronto, já tem o cabeamento estruturado pronto, ele já tem todas as tomadinhas de TV lá onde ele quer, de internet onde ele quer, de telefone onde ele quer. Você não entra na casa dele. a ONU, ela tem que ser, para gente trabalhar, ela precisa ter a homologação da Anatel? Mesmo que vai colocar no cliente lá e vai procurar a conta, se aí para trazer lá não. Tá? Romero, você entendeu? O que serve isso? Tá? Eu pensei que O pessoal aqui no Brasil, olha, de repente um condomínio de alto luxo dê para usar um negócio desse. Lá estava em torno de Mas, quanto? oi? Estava em torno de quanto? Isso aqui vai para mais ou menos uns R$1.000. De graça. Deixa lá mesmo. De graça. Não, um condomínio de alto luxo. Vai cobrar por ele. Agora, imagina eu colocar isso aqui, né? Desse preço, fora da casa do sujeito. No outro dia eu chego lá, não dá mais lá, né? Só o carro. Vou levar. Ferrou, né? Não tem jeito. Tá?